Boa noite, irmãos. Abra comigo a sua Bíblia, irmãos, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Nós já temos lido e estudado com os irmãos essa carta que o apóstolo Paulo escreve às igrejas da Galácia. Particularmente, irmãos, eu creio, lógico, juntamente com outros estudiosos, pastores, que esta é a carta mais antiga escrita pelo apóstolo Paulo, e que ela precede, entendemos nós, o concílio de Atos dos Apóstolos, que acontece lá no capítulo 15, narrado ali por Lucas. Queremos que foi um pouco antes desse fato marcante e uma marca divisória na vida da igreja, esse momento. E o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta não só para defender o seu apostolado, mas principalmente o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidá-lo a acompanhar a leitura que nós falamos no capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso de número 21. Gálatas, capítulo 2, verso 11 a 21. Vamos ler responsivamente, mais uma vez, irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Mas, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Que Deus, irmãos, nos abençoe e acrescente a sua palavra, a bênção que necessitamos, não só para compreendê-la, pela iluminação do seu Espírito Santo, mas também para colocá-la em prática na nossa vida. No final deste mês de outubro, a igreja protestante e evangélica comemorará 502 anos
da reforma que foi levada ao efeito pelo monge Martim Lutero. 31 de outubro de 1517. Quando ele fixou nas portas da igreja de Wittenberg as suas famosas 95 teses, que rompia, de certa forma, com o sistema adotado e divulgado e patrocinado pela igreja romana, e que daria um novo rumo e traria novamente oxigênio para a vida da igreja, que estava não só mergulhada em trevas, mas muito distante da palavra de Deus. Então, nós vamos ter nesse movimento, ali que Martim Lutero vai defragrar, foi na verdade precedido por outros reformadores, outros viriam também a sucedê-lo, nesta reforma que procurou trazer de novo à igreja a verdade da palavra de Deus. E um texto das Escrituras que trouxe e foi assim especial para que Martim Lutero, irmãos, alcançasse a paz que tanto o seu coração almejava, afligido pelos seus pecados e constrangido diante da santidade de Deus. Foi o texto que nós temos estudado aqui com o pastor Felipe de Abacuque: o meu justo viverá pela fé. Porque Martim Lutero e os demais reformadores entenderam e entendiam, e ainda entendem hoje, que essa era uma questão a ser resolvida. Como o homem pode ser colocado num relacionamento correto com Deus? Como ele pode ser colocado num relacionamento aprovado com o seu Criador? Porque de um lado, nós temos um Deus santo, um Deus justo, reto juiz de toda a terra. E do outro lado, o homem, que com Adão caiu, e destituído ficou, como o texto que o presbítero Joás Henrique leu para a gente, ou conosco, né? No início do nosso culto. E ficou destituído da graça de Deus. Paulo diz: todos pecaram, e destituídos ficaram da glória de Deus, do favor de Deus, da aprovação do Senhor. E esse tema, meus irmãos, que despertou no coração de Lutero, e através do qual ele encontra uma resposta, quando lê lá: o meu justo viverá pela fé, é o que o apóstolo Paulo também vem aqui apresentando e destacando nessa carta que escreve aos crentes da Galácia. Nós lemos aqui no capítulo 2 que o apóstolo Paulo mostra não só para Pedro, que é o personagem que está aqui também no centro das suas atenções, como aos judeus que com ele dissimularam, juntamente com Barnabé, ou levando até mesmo Barnabé com eles, não é? Dizendo que a obra de Cristo precisava ser acrescentada os costumes da lei de Moisés, como a circuncisão, a dieta judaica e a guarda de determinados dias especiais, para ser salvo. Sem essa observância, eles diziam: você, ainda que crê em Cristo, não pode ser salvo. Você precisa de aperfeiçoar a sua salvação, ou de completá-la, se submetendo também a essas ordenanças de Moisés. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, então, não só por ocasião da viagem que ele faz a Jerusalém, quando tem a oportunidade de expor o Evangelho e resistir a essa insistência dos judaizantes, mostrando que o Evangelho é um só, que o Evangelho que foi pregado aos judeus também tem sido pregado aos gentios,
e que a justiça oferecida por esse evangelho é a única maneira do homem se colocar num relacionamento correto com Deus, num relacionamento aprovado com o Senhor, volta agora a ser defendida por ele aqui, dizendo isso a Pedro. Pedro diz: olha, se você e eu que somos judeus, nós sabemos que pelas obras da lei, ninguém, nenhum homem pode ser colocado numa relação correta com Deus, ser aprovado diante de Deus por conta do seu pecado, não é? Como é que você quer exigir que isso seja também observado pelos gentios? Que além de crer em Cristo, se submetam aos preceitos ou aos costumes dados por Moisés, ou às exigências da lei de Moisés. Não, isso não pode, isso não acontece, isso não está de acordo com a verdade do Evangelho. E ele passa então, meus irmãos, mais uma vez, ou passa agora a voltar a sua atenção para essa justificação oferecida no Evangelho. Não é? É a justificação que eu e você precisamos. É a justificação que Lutero sentiu necessidade no seu coração e entendia que o homem precisava, que é alcançada agora por essa oferta que o Evangelho faz para cada um de nós. E quando nós olhamos, meus irmãos, para as Escrituras, nós aprendemos que a justificação oferecida no Evangelho é aquela em que Deus é o seu autor. Não é? Então, a primeira coisa que você precisa colocar aí na sua mente, gravar no seu coração: a justificação oferecida pelo Evangelho é aquela que Deus é o seu autor. Como argumenta aqui o apóstolo Paulo, meus irmãos, que embora os judeus desfrutassem do privilégio de ser o povo que recebeu a lei de Deus, não é? Eles não estavam em vantagem alguma em relação aos gentios, porque não podiam observar a lei completamente, nem sendo seletivo nesses três aspectos da circuncisão, dieta judaica e observância de sábados, porque a palavra de Deus e a própria lei diziam que o homem é culpado, não é, de toda a lei se não guarda ela completa. E nós sabemos que nenhum de nós, não é, pode observar essa lei de maneira completa. E não podendo observar essa lei de maneira completa, nós nos fazemos culpados de toda a lei, da lei inteira. É que o apóstolo aqui está mostrando. Portanto, meus irmãos, tanto judeus como gentios eram indesculpáveis diante de Deus. E nenhum e nem outro poderiam justificar-se a si mesmos. Por conta do pecado, eles estavam separados e estavam privados da aprovação de Deus. Se qualquer coisa devesse acontecer ou ser feita para consertar tal brecha, Deus era o único que podia fazê-lo, e Ele o fez. E a nossa confissão de fé, ela define a justificação da seguinte forma: os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. E continua: essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Ou seja, a justificação não nos torna justos, é uma declaração de Deus a nosso respeito por causa de Cristo e do que Ele fez. Nós vamos ainda destacar esse ponto. Mas é uma oferta da graça de Deus, é um presente dado por Deus, através do qual o homem é colocado, então, num relacionamento correto com Deus. Lembra-se que eu falei do profeta Abacuque? Qual que era o dilema de Abacuque? Não é? Era como é que Deus podia fazer vistas grossas ao pecado? E ao pecado do seu povo. E meus irmãos, Deus responde ao profeta dizendo: não, o pecado de Israel não ficará impune, porque fará justiça o juiz de toda a terra. E Deus mostra a maneira como Ele faria isto, levantando os caldeus. E aí que o profeta disse: Senhor, mas peraí, está certo que o teu povo não é bonzinho não, mas este povo é cruel, este povo é cruel. E então o profeta, meus irmãos, ele é desafiado a entender que só Deus
por ser Deus e fazer o que faz, do jeito que faz, merece a nossa confiança. Ainda que isso não trouxesse nenhum alívio, ou a razão não pudesse explicar esse fato para o profeta, ele devia descansar na verdade de que somente pela fé o homem se coloca num relacionamento correto com Deus. Eu não sei se está ainda até agora, aqui na segunda igreja presbiteriana de Rio Preto, o cientista cristão Adalto Lourenço. E entre as coisas que ele pôde ministrar lá, ele afirmou que a ciência, ela não contradiz a fé. E a fé também não contradiz a ciência. Acontece que a fé vai além da ciência. Porque ele diz, olha, se a ciência pudesse comprovar a existência de Deus, não seria necessário a fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, como precisa crer que Deus faz o que faz. E tudo quanto Ele faz é perfeito. Então, meus irmãos, Deus está mostrando aqui para o povo, não só lá de Israel, mas nos mostra aqui na sua palavra agora, através do apóstolo Paulo, aos crentes da Galácia, que é Ele que coloca o homem numa relação aprovada, numa relação correta com Deus. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa feita por este homem, ou operada pelos homens, não lhe é conferida por merecimento, pois conforme Paulo demonstra, no versículo 16, o homem não é justificado por obras da lei perante o Senhor. Por obras da lei, ninguém será justificado. Lutero e Calvino, meus irmãos, à luz daquilo que a palavra de Deus revela e tanto outros servos de Deus, eles entenderam que essa doutrina da justificação é o cerne, a mais relevante de todo o cristianismo, pois revela como o Deus santo e justo, que condena e não faz vistas grossas ao pecado, pode ao mesmo tempo ser o Deus justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Em vez de sentenciar o pecador ao castigo eterno, Deus providenciou um meio de salvação, para que ele se mantivesse justo e ao mesmo tempo fosse o justificador daqueles que têm fé em Cristo. Portanto, meus irmãos, como diz o reverendo Hernandes ao comentar esse texto, ele diz que essa justificação é um ato de Deus e não uma obra humana. Além disso, acontece no céu e não na terra. É um ato de Deus, uma declaração de Deus e não um processo. E essa justificação é feita fora de nós, no tribunal de Deus, e não dentro de nós, no nosso coração. Por meio dela, somos declarados justos e não feitos justos, e por ela somos livrados da culpa e da condenação do pecado. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos ter em mente, que a justificação oferecida no Evangelho, ela tem Deus como seu autor, e a graça divina patrocinando. Mas também Paulo deixa claro aqui para a igreja da Galácia, aos crentes da Galácia, que essa salvação oferecida no Evangelho, ela é baseada ou se fundamenta na pessoa e na obra de Cristo. Então, meus irmãos, prestem atenção. Por que nós precisamos e afirmamos que em Cristo eu e você temos tudo o que precisamos e não temos necessidade de buscar nada fora dele? Por que nós não cremos, como Paulo não cria e também denunciava esse grave erro e pecado dos Gálatas em assentar no coração ou aceitar como verdade que além de Cristo precisava se submeter à circuncisão, não comer determinada comida ou então guardar determinados dias? Hoje, irmãos, essa doutrina tem sido colocada de lado. Essa doutrina tem sido às vezes esquecida, porque nós temos muitos movimentos pseudo-evangélicos que afirmam que a salvação é pela graça,
mas a fazem depender das obras e dos merecimentos do homem. A salvação acaba sendo mais pelo meu desempenho do que uma oferta da graça oferecida no Evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo ressalta aqui aos crentes da Galácia que a base em que se sustenta a justificação oferecida no Evangelho é a pessoa de Cristo. Por isso ele diz no verso 16: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Aqui então, meus irmãos, o apóstolo Paulo era enfático. E a palavra justificar, como afirma John Stott, ela é usada aqui no termo legal, não é? Emprestado dos tribunais para significar, não é? O oposto de condenação. O que é condenar? É declarar uma pessoa culpada. E ao contrário, justificar é declará-la sem culpa, ou justa. E a razão pela qual Deus assim nos trata, meus irmãos, se estriba e se firma unicamente na pessoa e na obra que Jesus Cristo realizou como nosso representante. Ou seja, Jesus na cruz era o nosso representante legal. Assim como nós, meus irmãos, caímos em Adão, não é? E Adão era o nosso representante, o representante da raça. Assim também em Cristo, o nosso representante, Deus nos justifica, imputando, ou seja, colocando na nossa conta a justiça de Jesus, conquistada pela obra realizada por Ele naquela cruz. E ao contrário, não é? Na cruz de Cristo, os nossos pecados, as nossas transgressões foram imputados a Ele, e a justiça dele colocada a nosso favor. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer mais para frente aqui na carta que ele escreve aos crentes da Galácia, porque no capítulo 3 ele diz que na cruz os nossos pecados foram colocados na conta de Cristo, recaindo sobre ele a culpa e a condenação do mesmo, ou em outras palavras, como ele mesmo afirma, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Biblicamente falando, meus irmãos, é assim que o apóstolo Paulo se coloca também lá quando escreve à igreja de Roma, dizendo que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A cruz é a base, não somente da nossa justificação, mas também da justificação de Deus. Preste atenção nisso. Hernandes Dias Lopes que destaca essa realidade. Na cruz, Deus nos justificou, e a própria cruz justifica Deus. Por quê? Porque na cruz, a justiça e a santidade de Deus foram reivindicadas. Você quer saber o quanto o nosso pecado é odioso a Deus? Você quer saber o quanto o nosso pecado é ofensivo a Deus? Olhe para a cruz. Contempla a cruz, porque naquele madeiro onde Jesus foi pendurado por nosso pecado, e ali ele se fez maldição em nosso lugar. Mas você quer contemplar o amor de Deus? Você gostaria de contemplar o amor de Deus? Gostaria? Então, olhe para a cruz de novo, porque na cruz, se a justiça de Deus foi revelada, também na cruz o seu amor se manifesta, ao providenciar para nós, para mim e para você, um substituto. É por isso que afirmam os teólogos, os estudiosos, que na cruz a justiça de Deus se tornou amorosa, e na cruz o seu amor tornou-se justo. Porque a cruz é a prova, é a evidência de que Deus não faz vistas grossas ao pecado. E é isso que Paulo, no capítulo 3, verso 1, fala: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Porque, meus irmãos, onde o Evangelho foi pregado, tem que ser pregado
a cruz de Cristo. Porque o evangelho da graça só é evangelho da graça, porque também é o evangelho da cruz. E aonde não existe evangelho da cruz, não existe verdadeiramente evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo está mostrando naquela igreja. Como que vocês podem aceitar? Como vocês podem crer e acreditar que a obra de Cristo precisa ser melhorada, que a obra de Cristo precisa ser completada, que a obra de Cristo precisa ser aperfeiçoada? Como? Gálatas insensatos. Porque tal assentimento, meus irmãos, não só era deturpar, como perverter o evangelho de Cristo. Essa situação corrompia e pervertia o evangelho. Por meio do seu sofrimento e de sua morte, do seu sacrifício na cruz, Cristo ofereceu um sacrifício único, perfeito, redentor, propiciatório e de infinito valor ao Pai. Que aprove não só receber como aroma suave, mas declarar que a sua justiça estava satisfeita, que a sua santidade havia sido vindicada pela cruz de Cristo, seu Filho. Concluindo, irmãos, nós precisamos destacar ainda um outro aspecto. Portanto, só um pouquinho mais a sua paciência. Porque essa justificação oferecida no Evangelho, aquela que Deus é o seu autor, patrocinada pela sua graça, aquela que tem como base a obra e a pessoa de Cristo, só pode ser obtida mediante a fé. Isso foi dito por Paulo no verso 16 e vai ser repetido por ele também no capítulo 3 do próximo capítulo. Então, essa justiça oferecida no Evangelho só pode ser recebida mediante a fé. Desta maneira, meus irmãos, na sua argumentação, o apóstolo Paulo procura deixar claro aos irmãos da Galácia que o homem não pode justificar-se a si mesmo, é Deus quem o justifica. A lei também não pode justificá-la, somente Deus o faz em Cristo. E de igual forma, obras da lei não proporcionam essa justificação, nem boas obras. A única maneira de ser justificado diante de Deus é pela fé, ou seja, crendo e colocando em Cristo a nossa confiança. E isso, meus irmãos, é repetido no verso 11 do capítulo 3. Nós já falamos isto, porque o justo viverá pela fé. É evidente que pela lei, diz aí o apóstolo Paulo, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E para corroborar, meus irmãos, naquilo que Paulo está enfatizando e deixando claro à igreja da Galácia, ele cita o exemplo que nós temos no Velho Testamento. Outro exemplo, além de Abacuque 2,14, ele vai citar um outro exemplo, o exemplo de Abraão. Ele diz, é o caso de Abraão, que creu, e a sua justiça lhe foi imputada pela fé, ou pela fé lhe foi imputada a justiça. E se você quiser dar uma olhada no capítulo 15 de Gênesis, você vai ver o desdobramento desse fato que o apóstolo Paulo cita aqui em Gálatas, capítulo 3, como um exemplo para mostrar que é pela fé que nós nos tornamos filhos de Deus, e não por obras da lei, e não por acréscimos que a lei proporciona. Por quê? É o caso de Abraão. Abraão é o pai da fé, Abraão é o pai dos crentes. E como ele foi declarado ou colocado numa relação correta e aprovada por Deus? Por obras? Não. Ele foi colocado numa relação correta com Deus mediante a fé. Então, veja comigo. Um belo dia, depois daqueles acontecimentos da guerra lá contra os reis, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Ele diz, eu sei, Senhor, o Senhor já me falou isso, mas olha, deixa eu dizer uma coisa para o Senhor. Faz já uns 10 anos que o Senhor falou isso. E o meu herdeiro é o escravo que nasceu na minha casa, Eliezer Damasceno.
É Ele que é o herdeiro. Porque o Senhor não me deu os filhos. E, Senhor, eu não sei se o Senhor sabe, mas o tempo está passando. E eu estou mais velho do que já era naquela época que o Senhor fez a promessa. E até agora nada aconteceu. E Deus diz para Abraão: Abraão, sai para fora aqui. Vem cá, meu filho. Olha para o céu. Conta as estrelas, se é que podes. Pois eu te afirmo, Abraão, que assim será a tua descendência. Eu estou te prometendo, assim será a tua descendência. E a palavra de Deus declara no capítulo 15 de Gênesis, verso 6, que Abraão creu em Deus, creu na pregação que o Senhor lhe fez aquela noite. Confiou de todo o seu coração, que apesar de velho, apesar de não ter, humanamente falando, nenhuma possibilidade de vir a ser pai, que Deus, do seu jeito e no seu tempo, faria essa promessa se cumprir. E ele creu, e isso foi colocado na conta dele como justiça. E é isso que Paulo está falando também para os crentes da Galácia. Diante de vocês, Cristo foi crucificado, foi apresentado como morto, como ressurreto. E vocês olharam e vocês creram nessa pregação. Como é que agora vocês querem aperfeiçoar a salvação por obras? Se vocês começaram tão bem pela fé, e creiam, saibam disso, que os da fé é que são filhos de Abraão, e vocês já são filhos de Abraão, sem serem circuncidados, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, ele era, na verdade, nem israelita ele era ainda incircunciso. 10 anos depois, adiante, é que ele veio a ser circuncidado. Mas quando ele creu em Deus, isso lhe foi colocado como justiça, não era ainda circuncidado. Então, sabe uma coisa, vocês já são filhos de Abraão. E isso pela fé, pela confiança que vocês colocaram no Evangelho quando ele foi pregado. Vocês se lembram que Paulo fala lá aos Romanos? Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Abraão, quando ouviu a palavra de Deus, ele creu. E aquela igreja, quando ouviu a mensagem do Evangelho pregado por Paulo, também creu. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, se você crê nesse Cristo que foi morto e ressurreto, se você colocar nele também a sua confiança, pedir a Deus que te ajude nesse processo de crer e recebê-lo como ele é apresentado no Evangelho, eu te digo agora, nessa hora, Deus vai te colocar num relacionamento correto com ele. Deus vai colocar num relacionamento provado com Ele, porque isso é pela fé, não é obra, não é merecimento, é fruto da graça divina, mediante a fé. Presta atenção, a fé não é o fundamento. Eu não sou justificado por causa da minha fé, mas a fé é apenas um instrumento pela qual eu me aproprio da graça que Deus em Cristo preparou para mim e para você. Irmãos, haverá um dia, quando eu e você estivermos diante de Deus, e Ele vai dizer para você e para mim: vinde, benditos do meu Pai, porque diante do tribunal de Cristo, você já foi justificado, e você já foi declarado justo. Entra agora no gozo do teu Senhor. E isso, meus irmãos, não depende de obras, não depende do nosso desempenho, não depende, meus irmãos, dos nossos merecimentos. A fé é que nos coloca nesse novo relacionamento. É a graça de Deus, do começo ao fim, que nos sustenta nesse relacionamento. E é por isso que nós, como resposta a Deus, só podemos agora, então, Cristian, render o nosso coração. Dizer: Senhor, Ele é teu, em gratidão. Não é? Porque a tua fidelidade, não é? A tua fidelidade é que me sustenta e me refaz. Que Deus, irmãos, assim tenha misericórdia de nós, que você possa entender isso e que você possa olhar para o Evangelho, olhar aí com esses olhos da fé, de maneira que você possa então desfrutar de todas as bênçãos, de todas aquilo que Deus em Cristo tem também colocado para a nossa vida. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, prenunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos.
De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Está no verso 8 e 9 do capítulo 3. Mas sobre isso, nós vamos continuar falando em outra oportunidade.